Bom, vamos lá mais uma vez, pessoal. O tema é direito das sucessões. E eu já falei, já fiz uma live sobre esse tema, já falei num bate-papo no Ad Notário sobre esse tema. E é um tema bastante controvertido. Eu sou voto vencido nesse tema, né? Até aqui na comarca onde eu sou tabelião, né, já há uma decisão, uma suscitação de dúvida que foi julgada procedente à dúvida e não foi registrada a escritura que eu lavrei. E, lamentavelmente, hoje, se eu tenho que fazer inventários sucessivos, eu tenho que pagar quinhão para morto. E no que eu não concordo, porque o espólio não tem personalidade jurídica, certo? E também no que decorre da lei, tá? Então, eu fico muito tranquilo para esposar essa tese, porque o meu inventário fica muito mais barato da forma que eu faço do que da forma que eu sou obrigado a fazer, né? Da forma que eu gostaria de fazer em relação à forma que eu sou obrigado a fazer. Então é o seguinte, eu vou começar lendo o comentário que o Clóvis Bevilacqua, que era autor do Código de 1916, fez ao artigo 1585 do Código de 1916, que corresponde ao 1809 do Código atual. Tá? Dizia o artigo 1585 do Código de 16. Eu vou ler para vocês. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o direito de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de instituição adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. O artigo 1809 do Código Civil atual, ele só tem uma palavra de diferença, que no de 1916 falava a menos que se trate de instituição adstrita, e no atual fala a menos que se trate de vocação adstrita. Muda instituição por vocação. E aí ele cita a legislação comparada, o Código Civil italiano aqui, artigo 939, Código Civil francês 781, Código Civil alemão 1952, certo? Todos, o Código espanhol, o artigo 1006, o português 2032, então ele cita diversos códigos que têm artigos correspondentes ao nosso, correto? E ele comenta o artigo seguinte: considera esse artigo a sucessão iure transmissiones, ou seja, por direito de transmissão. Tá? Então, depois eu vou explicar as possibilidades que a gente tem de sucessão. Então ele fala, considera esse artigo a sucessão iure transmissiones. O herdeiro que falece antes de declarar se aceita a herança, transmite-a integralmente aos seus próprios herdeiros, inclusive o direito de deliberar. E continua, alguns autores pretendem negar essa modalidade de sucessão, ou seja, na época que o Código 16 foi editado, havia uma corrente que entendia que se o herdeiro morresse sem manifestar se aceitava ou não, os herdeiros dele nem teriam direito. E hoje o entendimento que se tem aí, diferente do meu, é que você paga para ele mesmo sem ele ter aceito. Ou seja, a aceitação dele é tácita. O que não se coaduna com o direito pátrio. Correta? Aceitação tácita. Só há uma exceção de aceitação tácita de herança. Certo? Então, mas inutilmente o fazem, ele falando dos autores que não concordavam, tá? Porque os fatos são de uma evidência irrecusável. Beleza, né? Ninguém afirma que, morrendo o herdeiro sem pronunciar, que a herança passa além, sendo o novo herdeiro sucessor do primeiro hereditando. Certo? Então ele está dizendo que ninguém afirma, tá, que, morrendo o herdeiro sem se pronunciar, que a herança passa além, sendo o novo herdeiro sucessor do primeiro herdeiro, do primeiro hereditando. Seria uma extravagância, ou seja, quem entende que o segundo herdeiro é sucessor do primeiro, ele chama de extravagante, usando um eufemismo, provavelmente aqui, certo? E não haveria, nesse caso, transmissão, porque seria por direito próprio. Então, no direito pátrio, nós temos três possibilidades de transmissão. Por direito próprio,
por direito de representação e por direito de transmissão. Se você entender que a herança, como o Clóvis Bevilacqua comenta aqui, que o cara morrendo sem manifestar se aceita ou não, a herança já é dele por causa do 1784, lá do Código Civil, Sansene, sei lá como é que é a pronúncia daquela palavra lá francesa. Entende? Se você entender que já transmitiu, não haveria no direito brasileiro sucessão por direito de transmissão, seria só por direito próprio, por direito de representação, porque se ele está herdando do próprio pai que morreu depois do avô, é direito próprio, não é direito de transmissão. É o que o Clóvis Bevilacqua disse aqui. E se você pegar todos os doutrinadores que nasceram há mais de 100 anos, todos eles têm esse mesmo entendimento. Então, se você pegar o Itabaiana de Oliveira, o Hermenegildo de Barros, todos eles vão dizer. Então, aqui, ó, o Itabaiana de Oliveira, só para vocês verem, ele fala assim, ó, a sucessão tem lugar por direito de transmissão quando falece o herdeiro antes de declarar se aceita a herança. O direito de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Assim, o herdeiro que falece antes de aceitar a herança morre na posse de um direito, o de aceitar ou renunciar à herança. Correto? Então ele morre na posse de um direito, de aceitar ou renunciar. Aí hoje a gente vai lá e diz que tem que pagar para o morto. Ah, porque é a aceitação tácita, que foi o fundamento da decisão do Conselho da Magistratura de São Paulo, que mais à frente eu falaria a respeito. Correto? Então, o negócio é o seguinte. O direito por transmissão, ele difere do direito por representação. A representação você vai herdar lá no lugar do seu pai. Se seu pai faleceu antes do seu avô, você representará o seu pai na herança do seu avô. Aqui não. Você vai manifestar se aceita ou não a herança nos termos do que dispõe o artigo 1809. Tá? Então, por que hoje existe essa confusão? Na minha opinião, tá? É a minha modesta opinião, mas eu estou analisando a lei e a doutrina antiga. A doutrina, né, eu li aqui um comentário do cara que era o autor do código. E o artigo do código atual, 1809, reproduz ipsis literis o código 16. Correto? Então o legislador Miguel Reale, ele quis a mesma coisa que o Clóvis Bevilacqua queria com aquele artigo lá em 1916. Correto? Então, né? Porque aí o fundamento das pessoas que dizem, porque tem que pagar para o morto, é o artigo 1784, fala, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O 1784 é apenas um marco. Por que o legislador disse isso? Porque se você não estabelecesse qual que é a data da abertura da sucessão, como é que você ia saber quem são os herdeiros? Então, o artigo 1784, ele tem 3 objetivos. Ele objetiva estabelecer a data da abertura da sucessão, ele objetiva verificar quem são os herdeiros e ele objetiva manter a continuidade do patrimônio. Porque se ele não estabelecesse que a herança transmite na data da abertura da sucessão, até você fazer o inventário, a herança ficaria sem titular. Então é por isso que o legislador, né, colocou o artigo 1784. Mas se você for lá e ler o 1804, ele é praticamente uma condição. A transmissão só perfectibiliza com a aceitação da herança. Correto? Então diz o 1804, aceita a herança, torna-se definitiva sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Ou seja, se o herdeiro morreu sem aceitar, a transmissão não se perfectibilizou. Aí o 1809 vem em socorro do cara que não aceitou, né, dos herdeiros dele, na verdade, dizendo o seguinte, que se morreu alguém sem manifestar se aceita ou não, o direito de aceitar ou não passa-lhe aos herdeiros. Correto? Então, não há aceitação tácita, como entendeu o Conselho da Magistratura de São Paulo, que eu vou ler aqui mais para frente a respeito. Que foi, eu acho que a partir daí que começou toda essa celeuma, a partir dessa decisão lá de São Paulo. Certo? Então, o 1805, né, ele fala que a aceitação tácita só existe numa hipótese, quando ela há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro.
E morte, gente, não é ato próprio da qualidade de herdeiro. Então, se o cara morreu sem manifestar, não há aceitação tácita da herança. Ele morreu sem manifestar. O direito passa-lhe aos herdeiros. Então, os herdeiros podem, inclusive, renunciar a essa herança, aceitar a do pai e renunciar ao direito que o pai teria na do avô. Como 1808 diz que você não pode renunciar em parte ou sob condição à herança, se você partir do pressuposto que está todo ali no patrimônio do pai, se você renunciasse uma, você estaria renunciando toda ela ou em parte. Correto? Então, vamos continuar, né? Entende? Como eu disse para vocês, o artigo 1808 ele diz o seguinte, que não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte ou sob condição. Tá? Então, o parágrafo único do 1809, ele diz o seguinte, os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, então todos os artigos do Código levam claramente ao entendimento de que se o herdeiro não aceitou, entendeu? O direito passa-lhe aos herdeiros, você não tem que, esse patrimônio não é dele de imediato, não, gente. É o direito, ele transmitiu o direito que ele tinha na herança do pai dele lá, do avô dos sucessores dele. Correto? Então, os chamados à sucessão do herdeiro antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, ou seja, a herança do pai, né, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Por que o legislador colocou isso aqui? Porque se eles não aceitarem a herança do pai, eles não vão nem manifestar na do avô, eles não terão aceito o direito que o pai deles tinha na do avô também. Então, se eles não aceitarem a segunda, eles nem manifestarão na primeira, porque eles não terão aceito, porque o direito que o pai deles tinha na primeira está incerta na segunda herança. Se eles renunciaram à segunda, eles renunciaram a toda a herança, tanto a segunda quanto a primeira. Eles terão renunciado a todo o direito que eles possuíam, tanto no pai quanto na do avô. Quanto o direito que o pai tinha na herança do avô. Agora, né? Ou seja, se eles aceitarem a segunda, eles podem aceitar ou renunciar à primeira. É o que está dito no parágrafo 1 do artigo 1809 do Código Civil. Então, o que gerou toda essa polêmica? Se você pegar as decisões, os acordos lá do Conselho da Magistratura do Estado de São Paulo, que eu acho que foi o precursor de toda essa confusão aí, e você lê o relatório do acordo, e eu peguei o mais recente e fui olhando, aí sempre assim, conforme precedente da casa, aí eu fui vendo os precedentes até eu achar o primeiro. Aí eu cheguei no primeiro, acordo 1067-6/4. De 2009. Esse não faz remissão a nenhum anterior. Então eu presumi que essa foi a primeira decisão, embora possa ter alguma decisão anterior. Mas essa não fez menção a nenhuma decisão anterior. Porque eu tinha olhado a 664-6/1, a 917-6/7, todas elas foram fazendo menções a conforme decisão da casa, foram citando decisões anteriores. Eu fui na primeira, porque quando eu vejo uma coisa que eu acho que não está de acordo com a norma, eu procuro ver qual foi o fundamento da decisão. Então o fundamento dela foram duas questões. E todos dois, na minha opinião, são frágeis. Né? Ele disse o seguinte, tratava lá de uma herança lá de um tal de Geraldo da Rocha, que recebeu a herança de Lira Barão da Rocha lá em 2000, entendeu? E tal. Então, ele fala assim, ó, que a inviabilidade do registro era uma suscitação de dúvida. Ocorre porque, no caso, a admissão do registro da partilha na forma como foi realizada ensejaria violação da continuidade do registro, pois os filhos de Geraldo herdaram os bens que foram por esses deixados e não aqueles que compunham o acervo hereditário relativo ao falecimento de sua avó. Continuidade, gente, você tem que avaliar a tábua do registro. Então, você verifica, se quem é o transmitente no título é o titular do domínio na matrícula, não fere a continuidade. O fato, aí o que ele justificou aqui? Que feriu a continuidade porque teve um sujeito que morreu lá e a herança não passou o nome dele. Não, você fere a continuidade se quem figura como titular do domínio na matrícula lá é o Carlos. Se o Carlos está transmitindo no título, não fere continuidade coisa nenhuma. A continuidade ela tem que ser perquirida na matrícula.
Não há continuidade fora da matrícula. Então, se eu construir e demolir a minha casa 5 vezes, depois eu for lá e averbar, eu não feria a continuidade, não. Entende? E eu fui lá, averbei agora e transmiti depois da... Eu não feria a continuidade, porque eu... Não. Eu vou ferir a continuidade se eu construir, fui lá, demoli, não averbei a demolição na matrícula e agora o título vem com a construção. Aí está ferindo a continuidade. Certo? Mas nesse caso aqui, não. É minha opinião, tá, gente? E a maioria dos doutrinadores, eu diria, eu acho que 100% deles, das antigas, eu tenho o mesmo entendimento que eles, né? Não eles, eu, porque eles são mais antigos do que eu, tá? Então, ele fala aqui, ó, a alegada ausência de aceitação expressa da herança de Lira, por sua vez, em nada altera o resultado da dúvida, porque a aceitação, nesse caso, inexistindo renúncia regularmente manifestada, e cita o artigo 1806 e 1809 do Código Civil, ocorreu de forma tácita. Como, gente? Aceitação de forma tácita. Ou seja, o desembargador, esse relatório aqui é do desembargador Rui Camilo, ele entendeu o seguinte, que como não houve aceitação expressa, presume aqui, ó, a alegada ausência de aceitação expressa da herança, por sua vez, em nada altera o resultado da dúvida. Porque a aceitação, nesse caso, inexistindo renúncia regularmente manifestada, né, artigos 1806 e 1809 do Código Civil, ocorreu de forma tácita. Como, gente, aceitação de forma tácita? A aceitação, para ela ser de forma tácita, né, eu li para vocês o parágrafo único aqui do artigo 1809, correto? Para ela acontecer de forma tácita, é o artigo 1805 do Código Civil. A aceitação tácita, eu já falei lá em cima no vídeo, ela só pode ocorrer de uma única forma. Ela há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. E morte não é ato próprio da qualidade de herdeiro, gente. Então não houve aceitação tácita. E o fundamento da decisão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo é isso. É que ocorreu de forma tácita a aceitação. Tá escrito aqui, ó, com todas as letras. A alegada ausência de aceitação expressa da herança de Lira, por sua vez, em nada altera o resultado da dúvida, porque a aceitação, nesse caso, inexistindo renúncia regularmente manifestada, ou seja, ocorreu de forma tácita. Então, ou seja, ele entendeu que a aceitação ocorreu de forma tácita, porque quando você lê e cita o artigo 1806, assim, ó, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Ou seja, o desembargador, por antítese, quando ele leu o 1806, por antítese, ele entendeu o seguinte: se não houve renúncia expressa, é porque a aceitação foi tácita. Mas não foi. Não existe, a menos que ela seja... Deixe-me ler novamente o artigo para vocês. Ó. Há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, não há que se falar em aceitação tácita, gente. Então, os dois fundamentos da decisão do Conselho da Magistratura foram o princípio da continuidade e aceitação tácita da herança. Na minha opinião, nenhum dos dois se ajusta aqui. Não houve aceitação tácita e não feriu o princípio da continuidade. Se você entender que houve aceitação tácita, como é que o herdeiro vai aceitar a segunda herança e renunciar à primeira herança? Se tratar de uma herança só, quando ele renunciar a uma, ele estaria renunciando a toda a herança. Ou se você for dar uma interpretação a esse artigo de forma que ele possa renunciar, ele estaria renunciando a uma herança em parte. E não há possibilidade. Então, concluindo, o que é o meu entendimento? E se eu estiver equivocado, parece-me que eu estou do lado de Itabaiana de Oliveira, Hermenegildo de Barros, Orlando Gomes, Clóvis Bevilacqua. Então eu estou em boa companhia, eu não me incomodo de estar errado, não. Certo? E eu li aqui para vocês o comentário do Clóvis Bevilacqua em 1919. Eu tenho o livro, a edição inaugural aqui do Código Civil Comentado, Código Civil Comentado dos Estados Unidos do Brasil, 1919. Eu li aqui para vocês. Certo? Então ele diz o seguinte, ó, mais uma vez: ninguém afirma que, morrendo o herdeiro sem se pronunciar, que a herança passa além, sendo o novo herdeiro sucessor do primeiro hereditando. Ou seja, ele não está dizendo hora nenhuma que o novo herdeiro é sucessor do primeiro hereditando. Tá? Seria uma extravagância, ele disse isso,
Se você considerar que o novo herdeiro é sucessor do primeiro. Seria uma extravagância, que na minha opinião ele usou. E não haveria, nesse caso, sucessão por direito de transmissão. Ou seja, tudo que se fala em direito por transmissão, se o segundo herdeiro for considerado sucessor do primeiro hereditando, não há direito de transmissão no direito pátrio. Nós só temos duas possibilidades, ou direito próprio ou direito de representação. O direito de transmissão não existe. Porque se o pai herdar, correto? Não há direito de transmissão, é direito próprio. Certo? Então, minha opinião pessoal, embasado no que diz o Clóvis Bevilacqua, né, o Orlando Gomes, o Itabaiana e outros antigos aí do direito. Para haver direito de transmissão, eles vão simplesmente manifestar a respeito do direito que o pai deles possuía na herança do avô. Eu estou pressupondo que são filhos aqui, poderia ser, né, a esposa também, mas eu estou pressupondo que sejam filhos, correto? Então, na minha opinião pessoal, se morreu alguém, antes de fazer o inventário dessa pessoa, morreu uma segunda pessoa, um herdeiro, um sucessor dela, sem manifestar que se aceita, esse direito desse cara, então vamos dar nome, morreu A, depois morreu B, sucessor de A, e o C é sucessor de B, o C, se ele aceitar a herança de B, ele vai poder manifestar se aceita ou não a herança de A. Se ele não aceitar a herança de B, ele nem vai manifestar a respeito da herança de A. Será chamada a sucessão os herdeiros de B que vão entrar no lugar de C e esses herdeiros que vão manifestar a respeito. Esse herdeiro de B, né, o C que eu dei exemplo aqui, se ele não aceitar a herança de B, ele nem vai manifestar na herança de A. Se ele aceitar a herança de B, ele pode renunciar à herança de A. É o que está disposto na lei. E aí, na decisão lá de São Paulo, ainda e haveria sonegação de imposto? Não, sonegação de imposto não haverá, porque você vai recolher o tributo, porque o direito que esse sujeito aqui adquiriu, ele tem valor patrimonial, e se o C aceitar, né, a herança, ele vai recolher o ITCMD. Você vai sim recolher o ITCMD. Só que, na minha opinião pessoal, você vai transmitir a herança de A, ela vai passar direto para C por direito de transmissão. Eu não vou pagar para morto, eu não sou médio para ficar, eu não vou para ficar ouvindo espírito, eu não vou pagar para B, eu vou pagar direto para C. Por direito de transmissão, C vai herdar o que B teria direito na herança de A. Ou não haveria direito por transmissão no direito brasileiro. Porque se fizermos igual as pessoas querem, que eu pague a herança de A para B morto. E pior, fala que o inventariante vai representar o morto. Que é isso, gente? Vai aceitar em nome do morto? Como? Se forem vários herdeiros, se você ler aqui o comentário do Clóvis Bevilacqua aqui, se forem vários herdeiros, né, de B, aí um representante aqui vem e aceita, que é isso? Mas eu sou voto vencido, tá? Nessa questão, sou voto vencido, tá? Com a doutrina moderna. O meu entendimento é de acordo com a doutrina clássica, mas com a doutrina moderna, principalmente depois dessa decisão de São Paulo aí, ferrou. Entende? Então, né, mas eu li aqui para vocês o fundamento, quer dizer, a decisão ela está embasada no entendimento de que houve aceitação tácita. Se não há aceitação tácita, entende? Salvo naquela hipótese que a gente comentou lá do 1805, entende? Não há que se falar, entendeu? Em transmissão da herança para o B aqui, o morto aqui, no caso que eu comentei com vocês. E o legislador civil, ele prevê, o espólio não tem personalidade jurídica, gente. Então você vai pagar para um morto, aí eu pago para o morto, né? Entende? Eu tô com um caso lá, são 5 mortos. Morreu o cara, depois morreu um filho dele, depois morreu a esposa, depois morreram mais 2 filhos. Aí eu tenho um inventário lá que é o morto filho pagando para a morta mãe. Que é isso, gente? Onde é que nós vamos parar com isso?
Né? Eu até brinquei, se o sujeito tiver medo de fantasma, ele nem vai lá no meu cartório no dia que eu for fazer esse inventário, porque é um morto pagando para outro morto e uma morta, tudo que é morto, e nós vamos ter que invocar lá os espíritos desse povo todo para poder ver se eles querem essa herança ou não, né? Que é isso? Tá? Mas é a opinião do Carlos, não Zé ninguém, tá? Baseado no que eu li na norma. Mas aparentemente, né, eu tô com os clássicos aqui do meu lado. Então, se eu estiver errado, eu estou em boa companhia, eu não me incomodo de estar errado, não. Certo? E defendo a tese com muita tranquilidade, porque o inventário da forma que eu faço fica muito mais em conta. Agora, o tributo tem que ser recolhido. Eu era auditor fiscal do Estado, fiscalizava exatamente esse tributo. Por quê? Porque o ITCMD incide sobre a transferência de bens ou direitos. E o direito que o pai passou para o filho é tributável. Ele tem valor patrimonial e ele é tributável. Então, o ITCMD eu recolho de todos os espólios. Correto? Só não fico pagando para multa. Aliás, agora eu tenho que pagar, porque eu tenho que acolher a decisão aqui do juiz corregedor aqui da comarca, né? Então eu tenho que fazer o pagamento. Eu fiquei uns 3 anos sem fazer inventário. Aí depois um amigo meu pediu para fazer um para ele lá, de coisa, aí eu voltei a fazer. Mas eu mandava para os colegas lá que faziam, né? Morto, recebendo e tal. Aí agora eu estou fazendo também. Eu até brinco que eu vou fazer um centro espírita lá no cartório, que é para poder ouvir os mortos lá quando a gente tiver que fazer esse tipo de inventário. Né? Mas, então essa é a minha opinião, ok, pessoal? Certo? Então, a minha opinião é que morreu A, morreu B sem manifestar se aceita a herança, C vai manifestar, ele vai manifestar se aceita ou não o direito, né, que B possuía no espólio de A. Certo? Aí se ele aceitar a herança, eu pago direto de A para C. Correto? E aí eu já vi uma decisão mais nova, fala que em herança per salto, inventaram lá um monte de nomes lá, que na minha opinião não tem nenhum sentido, não é per salto. A gente está falando de direito de transmissão, o doutrinador previu, o legislador previu e a doutrina previu. É direito por transmissão, então não há per salto. Eles vão manifestar em relação ao direito que o pai possuía na herança do avô. Né? Então a mim me parece muito claro, mas lamentavelmente, né, e os fundamentos, né, da decisão que começou, que eu acho que é a precursora de tudo isso, é a aceitação de herança tácita e princípio da continuidade do registro fora da tábua registral. Né? Não tem nenhum sentido. A continuidade você vai avaliar na tábua registral, correto? Fora da tábua registral não há que se falar em continuidade, entende? Não há que se falar em continuidade. Né? Até tem esses compromissos de compra e venda aí, eu não vou nem entrar no detalhe aqui, que, né, a respeito disso, de que falam de continuidade fora da tábua lá, mas na minha opinião não tem. Continuidade você vai avaliar na tábua registral, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo, né, é um vídeo longo, entendeu? Chato, né? Mas não tinha como ele ficar menor, ok? Um abraço e até a próxima.